Boa tarde, Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aí, né? Iniciando mais uma semana, firmes e fortes. Apesar, né, das tempestades, das lutas, que isso aí é comum. Né? Não existe uma vida sem luta, não existe uma história de vida sem tempestades. E quando a gente está firme em Deus, a gente tem o entendimento que é para o crescimento. E também que é passageira. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Não vamos esquecer de orar em nome de Jesus pelaquela cidade, né, do Paraná. E quando a gente olha, né, assiste a reportagem, lê, a gente fica assim de boca aberta, né? Uma coisa que não acontecia, né, no nosso país. E que agora, né, parece que vem acontecendo, né, tempestades, ventos e tudo mais. E então nós vamos orar, né, em nome de Jesus. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, a nossa família. Vamos pedir que Deus nos ajude nesta semana. E eu quero compartilhar uma palavra com você sobre decepção. Que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo falou comigo e eu quero repartir com você, né? Aquilo que ele tem falado e juntos nós vamos crescer, amém? Vamos aprender mais e pedir que o Espírito Santo dirija, não eu, porque eu sou humana, limitada e então eu preciso do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo conhece o nosso coração. Conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então, só o que ele falar é que vai fazer sentido. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta manhã, por esse domingo maravilhoso. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de vida, de iniciar uma semana. E a gente sabe que o Senhor conhece todas as coisas. O meu dia de amanhã, o nosso dia de amanhã está nas tuas mãos. Por isso, abençoa, Pai, esta semana, abençoa cada família, a vida de cada um, o trabalho, os estudos. Hoje muitos e muitos estão fazendo a prova do Enem. Abençoa cada um deles, meu Pai. Quero te pedir pelaquela cidade do Paraná, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ajude na reconstrução e que o Senhor possa sustentar cada um deles, Pai. Fortalecer a vida de cada um deles. E que a tua igreja no Brasil se mobilize para ajudar, para enviar alimentos, materiais para reconstrução, porque esse também é o objetivo da igreja. Não importa qual a placa, mas que cada um possa se mover para ajudar. Abençoa, Senhor, coloca teu anjo aqui, coloca teu anjo com cada um, Senhor, e fala conosco nesta manhã. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando a decepção é com alguém de fora, qualquer pessoa, é doído, muitas vezes você até se afasta, você se entristece, você já não quer mais amizade, e aí você tenta lidar com isso. Mas hoje eu não quero falar da decepção que nós temos, e com certeza você já teve ou já tive, né? Muitas vezes, com as pessoas, né? Seja no trabalho, nos estudos, na sua casa, em qualquer lugar, na igreja. Eu quero falar quando a decepção é com você mesmo. Quando, de repente, a gente se decepciona com a gente. E é doído, e é difícil. Quando você começa a olhar para você e falar, puxa vida, por que eu não fiz assim?
Porque eu fiz daquele outro jeito? Porque eu tive essa reação? Porque às vezes eu faço o que não quero e o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então, quando a gente está decepcionado com a gente mesmo, é difícil. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a sair desta situação, a nos posicionar para viver aquilo que Deus tem para nós. Tem um texto da Bíblia, o apóstolo Paulo, um homem assim, foi transformado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você conhece a história do apóstolo Paulo, você pode ler em Atos. Ele surge, né? Começa a falar dele lá, acho que é Atos 6, mais ou menos, na morte de Estevão. O apóstolo Paulo aparece. Na verdade, naquele momento ele chamava Saulo. E ele era um perseguidor da igreja, de Cristo. Ele achava que os cristãos eram loucos, mentirosos, falsos, que eles tinham que ser destruídos. E ele foi um grande perseguidor até que o Senhor se mostrou para ele e ele se converteu. E ele se tornou um grande pregador. Quando a gente olha o Novo Testamento, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, ele traz um ensinamento para nós muito profundo. Aliás, ele traz vários, mas hoje eu quero me atentar a esse aqui que está lá em Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: porque nem mesmo, o apóstolo Paulo falando, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, o que quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei. A lei aqui, quando ele fala, é a lei do Antigo Testamento, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu até quero fazer o bem, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, segundo aquilo que está dentro de mim, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí o apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele coloca uma guerra, um turbilhão de sentimentos. Porque ele fala assim: o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, que eu sei que está errado, eu faço. Por isso o tema de hoje é quando a gente está decepcionado com a gente mesmo. Porque a gente sabe o que tem que fazer, seja em qual for a área da nossa vida. Pode ser na área financeira, na área familiar, na área profissional, na área sentimental, em qualquer área da nossa vida.
A gente sabe os posicionamentos que a gente tem que tomar. E quando a gente não faz o que tem que fazer, a gente se decepciona. Então, o apóstolo Paulo, sabe, e assim, olha para ele, né? Um homem assim conhecedor da palavra, com experiências divinas, maravilhosas, tinha na sua própria carne uma luta. Porque às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente fala assim, puxa, como eu sou fraco. Por que eu não consigo fazer isso? Já teve esse sentimento? Por que eu não consigo mudar isso na minha vida? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu tenho certeza que você, como eu, nós temos vários planos, projetos. A gente começa o ano, eu começo todo ano, eu começo escrevendo, eu faço uma lista das coisas que eu quero alcançar. E aí a gente vai olhar a lista e a gente fala, puxa, isso eu consegui, isso eu tô conseguindo. Mas às vezes a maior parte da lista você não conseguiu. E eu não tô falando aqui só de bens materiais, tô falando de posicionamentos, de mudança, de melhorar, de ter reações diferentes, de mudar o caráter em muitas áreas que precisamos mudar. Então, o apóstolo Paulo fala de uma luta da carne contra o espírito. Por isso que a palavra de Deus também diz assim, o espírito está pronto, mas a carne não. Porque é uma luta, e é uma luta ferrenha. A carne, que são as emoções, os desejos humanos, ela quer fazer tudo do jeito dela. E a carne, ela atua de uma maneira, presta atenção, não sei se você já percebeu isso, que a carne, ela atua de uma maneira que ela não pensa no dia de amanhã. O importante é hoje. O importante é agora. Eu quero resolver esse desejo agora, essa vontade agora, não quero mais sentir essa dor, eu quero resolver esse sentimento agora. Ela nunca pensa no dia de amanhã. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente pende para a carne, quando a gente deixa a carne, né, a nossa natureza humana nos dominar, nós caminhamos para a morte. Porque a carne, o objetivo da carne nunca é vida. Nunca é construção, crescimento. O objetivo da carne é saciar os desejos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala dessa natureza humana, desses enganos pelos sentimentos. Sabe quando você até diz assim, eu acho que é assim. Já falou isso? Eu já falei várias vezes. Eu acho que é assim. Não, a gente não acha nada. Vai na Bíblia. Porque o nosso achismo, ele tá... O alicerce, né? O que suporta lá, o de suportar é de pegar o peso do nosso achismo, nunca é a Bíblia. Ah, porque eu tô chateado com tal pessoa. Ah, porque eu não vou mais falar com aquela pessoa. Ah, porque eu não vou mais naquele lugar. Ah, porque eu tô magoado. Então isso aí é tudo, né? É sentimentos. É carne. E pende, direciona para a morte. Então, em Gálatas 5:17, fala assim, ó. Porque a carne luta. Toda vez que eu falo carne aqui, então entenda que é a natureza humana, os nossos desejos, sentimentos. Então, porque a carne luta contra o espírito. Aqui na Bíblia, esse espírito está em letra maiúscula. Então, é o Espírito Santo. Entendeu? A carne, ela vai contra o Espírito Santo. E o espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Olha que tremendo. Eles são opostos entre si para que vocês não façam o que vocês querem. Então, o primeiro ponto, quando a gente está decepcionado com a gente mesmo, essa semana eu fiquei muito decepcionada comigo, mas muito mesmo. Que eu olhei para mim e falei, meu Deus do céu, quando é que você vai aprender? Quando é que você vai entender? Sabe? Quando você comete um erro e você fala, meu Deus, eu não acredito que eu errei nisso. E aí vem um sentimento de decepção. Foi assim que eu me senti essa semana. E eu lembrei desse texto.
do apóstolo Paulo. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu quero fazer, aliás, o que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Não é incrível essa luta? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que existe uma oposição. Satanás, a Bíblia fala que o diabo ele é o opositor. Satanás é uma força que ele vem contra você. Então o diabo, ele não quer que você obedeça a Deus. Ele quer que você viva nesses sentimentos, sabe? Nessas situações que não se resolvem, na falta de tomada de posição, de atitude, de arrancar da tua vida aquilo que não é de Deus. Então ele é uma força opositora. Então o primeiro ponto que nós temos que entender, às vezes estamos decepcionados com a gente porque a gente não está entendendo que existe uma força de oposição que não quer que você cresça, que não quer que você se firme com as coisas de Deus, que coloca na tua cabeça que tudo não vai fazer diferença. E você não pode esquecer que neste ponto que você está hoje, 99,99% é consequência das tuas tomadas de atitudes, das tuas escolhas. Por isso, o apóstolo Paulo fala assim, que existe uma luta. E aí no versículo 15 que a gente leu, de Romanos, fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantas vezes estamos decepcionados com a gente mesmo porque a gente fez justamente o que a gente detesta, o que não era para a gente fazer. Por isso, existe uma oposição. Então você precisa ter isso na tua mente. Que todas as vezes que você vai agir de maneira correta, que você vai agir conforme a palavra ensina, vai acontecer, vai existir uma força de oposição que não quer que você obedeça a Deus. Então, aí você acaba não fazendo o que é certo porque você não acredita ou porque você acha que não tem forças, você tá com preguiça, você não quer pagar o preço, você tá decepcionado com você mesmo. E aí, o que acontece? Você começa a... Sabe aquele sentimento assim, deixa o barco rolar? Não deixa o barco rolar. Tome rédeas das situações. Doa quem doer. Às vezes nós estamos também decepcionados com a gente mesmo, porque a gente não quer magoar outras pessoas, ou não quer magoar no sentido que eu digo, falar a verdade que a pessoa precisa ouvir. Então a gente acaba se ferindo, né, para não ferir o outro. Então, se eu tenho que ter maturidade, o outro também tem que ter. Então tome cuidado com isso também. Mas sempre busque orientação e sabedoria do Espírito Santo. Então, Paulo, ele deixa bem claro que existe uma oposição, e o que quero fazer eu não faço, o que faço é justamente o que eu não quero, porque o diabo luta para a gente não fazer o que é correto. O diabo luta para que a gente seja envolvido aí por sentimentos, por emoções. Eu tô chateado, eu tô ofendido, né? E a gente começa assim a diminuir, e você se sente assim o último dos últimos. Então, em nome de Jesus, enxergue, entenda que Satanás trabalha para impedir o teu crescimento. Segundo, é uma luta diária. Sabe? É a nossa vontade que nós vamos ter que dominar e controlar. Olha o que diz lá no versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Se eu estou fazendo o que eu não quero, então quem é que está fazendo isso? É o pecado que ainda
tem um lugar na minha vida. Olha que interessante. Porque eu sei que em mim, o apóstolo Paulo, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita mesmo. Se não for através do Espírito Santo, a gente só faz coisa errada. Pois o querer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o desejo interior que estava aí na vida do apóstolo Paulo, que ele está falando para nós, que é o pecado, ele age em desobediência à palavra de Deus. Quando a gente olha para esse mundo, o que a gente vê? A desobediência à palavra de Deus. E todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu sofro. Existem leis espirituais. E essas leis espirituais é para todo mundo. Quem crê, quem não crê. Porque Deus, ele é justo. Então, se eu sei que existe um pecado em mim, ou algo que eu não estou conseguindo fazer, eu tenho que lutar. Eu tenho que dominar a minha vontade. Para pensar se a gente fizer tudo que a gente tem vontade. Sem pensar em nada. A gente acaba na destruição. E quando a gente vê muita gente destruída é porque é a vontade. Ah, eu quero, é agora, eu tenho que satisfazer o meu desejo. Ah, não, porque eu em primeiro lugar, porque eu que sou mais importante. Ah, eu tenho que cuidar de mim. Não é isso que a gente ouve aí fora? E isso acaba na destruição. Então, é um modelo mental a questão da vontade. Se as tuas vontades estão direcionadas sempre em oposição à palavra de Deus, e somente em satisfazer o teu querer, é um modelo mental. O que é? É uma coisa que já está assim, gravada na tua mente. E você precisa quebrar. E você precisa sair desse caminho. E só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo é que vai te dar força para falar não. Só o Espírito Santo que vai te dar força para falar, eu não vou mais ser assim, eu não vou fazer assim, eu não vou falar assim, eu não vou sentir assim. É só o Espírito Santo. Por isso, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso orar, eu preciso estar na igreja. Porque é o lugar que eu me fortaleço, que eu recebo a palavra, que eu sou curada, que eu sou libertada, que meus olhos são abertos. Por isso, uma das coisas que Satanás mais faz é tirar a pessoa da igreja. Então, eu não tenho tempo, eu não gostei, eu não vou, deixa eu aqui no meu canto. Não é assim que a gente sente? E aí, o que te alimenta é o que vai direcionar a tua vida. Entendeu? O que te alimenta é o que vai direcionar a tua vida. Então, nós temos uma escolha. E é por meio de Jesus. Todas as tuas escolhas levam até a cruz. Então, quando você está com raiva de alguém, leva até a cruz. Você quer se vingar? Leva até a cruz. Você não gosta de fulano? Leva até a cruz. Você tá com raiva, ou alguém te ofendeu, ou você tá chateado com a tua vida, você tá decepcionado, você tá querendo largar tudo. Leva até a cruz. Lá os teus pensamentos vão mudar. Lá os teus sentimentos vão mudar. É impossível você ir até a cruz e continuar do mesmo jeito. É impossível. Então, ele diz assim no versículo, em Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Querido, querida, todos nós pecamos. Se você falar que não tem pecado, então você já pecou. O que a Bíblia fala é de você viver no pecado. É diferente. Então, portanto, não permitam que o pecado reine
Então, para reinar, tomou conta de tudo em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Porque quando o pecado reinou, a gente vai obedecer a ele, ao que ele quer. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. São sacrifícios. Todas as vezes que eu vou falar não para o diabo, vai doer na carne, porque a carne quer fazer o que o diabo quer. Então vai doer. E no primeiro momento parece que você está perdendo. Parece que você não vai valer a pena, mas vai. Mas vai. Confia na palavra. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça, através de Cristo, através do que Jesus conquistou na cruz. Então, não existe desculpa para dizer, eu não consigo vencer o pecado. A gente consegue. A gente tem escolha. A gente sempre tem escolha. Amém? Então, Paulo era o responsável final pelas suas ações que tomava. Então, ele decidia que natureza iria seguir. Assim comigo, assim com você. Então, a gente é responsável pelas nossas ações, pelas atitudes. A gente decide se a gente vai seguir a natureza da carne ou a natureza transformada pelo poder de Cristo e do Espírito Santo. Amém? E por último, a decisão é sua. Nós temos o poder